Nós estamos numa época onde a palavra de Deus nos convida ao arrependimento e à conversão. Às vezes a gente pode até dizer: meu Deus, que pregação recorrente, que mensagem recorrente, desde de João Batista, passou por Jesus e ainda agora pregadores chamam a igreja ao arrependimento e à conversão. O discurso pode não ser novo, mas o arrependimento e a conversão são novos para a igreja. Uma igreja que se quebranta diante de Deus é aquela igreja que se permite amoldar segundo o seu desejo, segundo o seu jeito. O profeta Jeremias é chamado por Deus a ir ao lugar do oleiro, onde ele ficou observando o homem que trabalhava com barro, fazer jarros, desmanchá-los, fazer outros objetos, e ele imaginou que Deus era como aquele oleiro, e um coração quebrantado é aquele barro mole. O barro mole para transformar uma vida sem sentido numa vida com sentido, uma pessoa triste numa pessoa feliz, uma pessoa cheia de doenças numa pessoa saudável, numa pessoa desesperançada numa pessoa cheia de certezas, numa pessoa cheia de guerras e os desconfortos que a guerra gera numa pessoa cheia de paz. É isso que Deus quer fazer com as mãos dele em cada um de nós. Jeremias também pega um jarro já esquentado pelo sol e torrado pela fornalha. E ele leva aos seus e diz: muitos estão como esse jarro, não pode ser mais moldado. E ele então joga o jarro no chão e espedaça-o completamente, quebra-o. Antes que sejamos assim tão duros e servis, antes que nos tornemos como um faraó, tão cego pela nossa ganância, tão cego pelos nossos prazeres, tão cego pelo poder, tão cego em ter mais e ter mais, e mais e mais e mais, que não pôde observar, estava por perder o seu tesouro mais precioso, que era o seu filho. Hoje a gente pode dizer que esse mesmo tesouro é você, que esse tesouro tão maravilhoso é a sua família. E que nós temos que ouvir a voz daquele que vem para dizer a você: deixe seus maus caminhos, abra mão do desinteresse, agarre-se à palavra de Deus que manda que em nós haja o aquecimento para a obediência, uma obediência que gera um novo ânimo e um novo esforço. O faraó sabia o que era ter ânimo e o que era ter esforço, porque ele viu os hebreus sendo chicoteados dia após dia para, com força sobre-humana, construir suas pirâmides, as suas obras faraônicas. Ele sabia o que era esforço e sabia o que era ânimo para refestelar-se à guisa do sangue dos hebreus. Deus, diferente do Deus egípcio, o nosso Deus, ele nos convida ao esforço e ao ânimo em prol de nossas próprias vidas. Perguntado fosse, diríamos, aqueles escravos hebreus queriam fugir, queriam sair dali, seriam capazes de morrer tentando,
provavelmente a resposta fosse sim. Nós temos uma nova legião de escravos, talvez mais subjugados do que aqueles irmãos hebreus, com uma ruidosa diferença. São feitores de si mesmos, presos em seus próprios pensamentos, amardilhados nas suas condutas, fracos de cerviz e duros para adorar. Há um feitor dentro de nós, há um sabotador dentro de nós, há um inimigo dentro de nós. Nós devemos identificá-lo como Judas foi identificado e tirá-lo do nosso convívio. Ele que nos afasta do Senhor Jesus, ele que nos afasta do sagrado, ele que nos enche uma agenda cujo horário não há espaço para Deus. Nós temos que tomar a direção dessa agenda. Nós temos que determinar que compromissos vamos ter a partir de agora. Eu tenho assistido às previsões para o Brasil. Ainda agora à tarde, vi grandes pensadores, tanto americanos quanto brasileiros, dizendo que a próxima década está perdida. Que mesmo que arranquemos o governo, que mesmo que comecemos uma nova história a partir de agora, essa próxima década está perdida. Pelo grande endividamento que o Brasil está e pela destruição da educação como um todo. Ao gringo eu pensei assim: viver num país cujo imposto chega a 5%, comparado ao nosso, que chega a 78%, o brasileiro é um herói. O brasileiro faz a diferença. Fazer crescer uma nação cujos feitores nunca se alegraram com o povo, e ainda assim crescemos dia após dia, estamos vivos, saímos às ruas, trabalhamos. O povo brasileiro é de fato um herói. E eu venho aqui dar uma outra profecia. Contra todas estas. Esse ano de 2016, para aqueles que ficarem bem perto de Deus, será o ano da diferença. Será o ano da prosperidade. Será o ano do sucesso. Será o ano onde você colocar a sua mão, será abençoado. Onde colocar a planta do seu pé, será abençoado. Onde você olhar, será possessão sua. E onde você abençoar, ficará abençoado. E onde você amaldiçoar, ficará amaldiçoado. Porque aquilo que tu ligares na terra, será ligado no céu. Porque o Pai Celestial está atento às orações que são feitas aqui nesse lugar. Profetizo um ano de muitas bênçãos. De muitos resultados. Mas não vos iludais, tais premissas não são para todos. Haverá diferença entre aquele que busca o Senhor e aquele que não busca. Malaquias, ele diz no seu capítulo 3º, no capítulo 4º, que Deus está muito atento para demonstrar essa diferença. Haverá diferença dentro da igreja, daqueles que buscam a Deus, daqueles que amam a Deus, daqueles que estão dispostos a dizerem sim para Deus, daqueles que passam chuva. Começarão e não terminarão. Casarão e o casamento vai se desmanchar. Farão negócios, os negócios não irão para frente. Não terão paz na sua alma, não terão alegria. Mas aqueles que aceitarem o Senhor como seu guia, como seu Deus, serão abençoados. Aqueles que disserem: eu tenho uma agenda para Deus esse ano. Eu tenho uma agenda para Deus esse ano. E Deus é a minha prioridade. Deus é meu primeiro mandamento. Amarei ao Senhor com todas as minhas forças, com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento. Deus acima de todos. Acima dos meus interesses.
dos meus desejos carnais, dos meus pecados, das minhas fraquezas. Deus acima de tudo. Não adianta mandar vigiar. Não adianta dar a si mesmo altas dores com o trabalho. Não adianta madrugar, porque para aqueles que amam a Deus, enquanto estes dormem, o Senhor os realiza. E nós cremos no poder de Deus. Nós cremos na autoridade de Deus. E a igreja esse ano tomou para si 4 grandes bandeiras. A primeira grande bandeira é a santidade. Santidade, para você não ficar imaginando alguma coisa fora do contexto, santidade é você começar a se separar. Se separar de pessoas toscas, de pessoas vazias, de jogo de interesse. Eu sento perto de alguém porque eu gosto desse alguém. Eu fico ali porque fulano me interessa. Só ando com cicrano, só ando com a minha namorada, só ando com a minha esposa. E não percebo a grandeza que é a igreja e a comunidade. De interagir com todos, de amar a todos para salvar o meu casamento. Porque está escrito, amas-me, apacenta o meu rebanho de Jesus. De Jesus. Você que é da igreja, você deve ter notado que você começa uma coisa e não termina. E não é porque a dificuldade é grande, é porque você disse que a dificuldade é grande. Ao invés de dizer, sim, a dificuldade é muito grande, mas o meu Deus é maior, então eu fico com o meu Deus. Está na hora, diante de um problema, diante de uma dificuldade, você escolher ficar com Deus e não com o problema, e dando razão ao problema, e dando razão à dificuldade, e dando razão àquilo que está lhe destruindo. Está na hora de você dar razão àquele que quer lhe construir, àquele que quer lhe projetar. Não é por outra razão que Jesus diz que você é a luz do mundo. E é luz maior do que uma cidade situada sobre o monte. E é luz maior do que uma lâmpada sobre uma mesa, que deve brilhar com tanta intensidade que as pessoas vendo o seu brilho glorificarão o Pai que está nos céus. E quando você glorifica o Senhor que está nos céus, o Senhor Deus glorifica você cá na terra. Porque é dano de nós, como Lucas fala em 6,38, diz, dê e dar-se-vos-á. Medida cheia, diga medida cheia. Fale como um português, não como um cearense, como um português. Cheia, sacudida, transbordante. Cheia, sacudida, encalcada, transbordante. Diga, eu dou um e o Senhor me dá milhões de bênçãos. Eu me agendo com Deus, vou eu com a minha fraqueza, vou eu com as minhas dores e me associo com o Todo-Poderoso, com o Eterno, com o Magnífico, com o Excelso, com aquele que sabe tudo, onipotente, onipresente, onisciente. Olha que parceria você fez. Porque o meu ajudador, diga, o meu ajudador não me deixará cair. Eu serei levantado, mesmo quando os meus adversários derem uma rasteira em mim. Eu serei levantado pelas mãos do Senhor, que olha para mim como eu olho para Ele. Dou ao Senhor todas as minhas intenções. Glorioso é o nome de Jeová. Eu profetizo um ano de vitórias em 2016. E vou explicar por quê. O Salmo 149, se você ler com atenção, os primeiros 6 versículos tratam de adorar a Deus com tudo que você tem. Faça uma música nova, coloque os instrumentos, diga que Deus é maravilhoso, salmodeio, cante,
Alegre-se, anime-se, faça com que todos saibam que Deus é Deus. Não fique calado na assembleia, não se finja de morto quando a igreja for para o trabalho espiritual. Daqui a uma semana estaremos num encontro. Corra, amigo. Esse ano, o diabo vai arrancar o escalpo vivo de crente safado. É isso que eu vejo. Esse ano não é para brincadeira. E o que eu estou profetizando aqui é milagre sobre a sua vida. Milagre sobre aquele que busca a Deus. Aquele que, como Moisés, está lá em Midian, está lá com a esposa, e Deus fala, vai lá para o Egito e diz para aquele cara lá para libertar o meu povo. Mas, Senhor, eu estou fugido do Egito. Como que eu vou? Você vai com esse pedacinho de pau aí na mão, vai com um cajado na mão. Mas só com o cajado? Cajado e o meu poder. Diga, eu vou, mas não vou só. Eu vou com o poder de Deus. Eu não subi a este altar sozinho. Eu não estou sozinho. Diga, eu não estou aqui na igreja sozinho. O Senhor é comigo. Ele está comigo para me fortalecer e me dar a vitória. Os 6 primeiros versículos tratam desta adoração. Cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Diga aleluia. Regozije-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei os filhos de Sião. Vou dizer de novo. A igreja cansa, né? Mas diga, eu não estou cansado não, pastor. É porque eu não estava ligado. Então ligue-se. Regozije-se Israel no seu Criador. Israel é aquela pessoa que lida com Deus. A palavra Israel não é o nome do autor. Não é, era Jacó. Ele passou a ser Israel quando ele lutou, quando ele esteve na presença de Deus. Todo aquele que está na presença de Deus pode tomar para si o nome de Israel. Exultem no seu rei os filhos de Sião, do monte da adoração. Diga aleluia. Louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufre e harpa. Porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação, diga, adorna os humildes. Você sabe o que é isso? Vamos lá. Quando a gente adora a Deus, quando a gente vem firme com Deus e diz que Deus é o nosso Deus e nós vamos trabalhar para Ele, por Ele, com Ele, sabe o que é que Deus faz? Adorna você com o manto da salvação. Você vai trabalhar amanhã e vai estar com o manto da salvação. Você vai produzir um trabalho e você vai estar com o manto da salvação. Você vai com medo de enfrentar uma reunião, uma discussão, um debate, uma dívida, e o Senhor vai lá e lhe dá a salvação. E eu tenho dito para as pessoas, o que é a salvação? A salvação é aquilo que a pessoa está precisando. Eu estou com muitas dores, o que é a salvação? Hein, pessoal? Eu estou com a dívida que está me infernizando, qual é a minha salvação? Eu tenho um parente meu que eu gosto muito, que eu amo muito, um filho, uma esposa, uma pessoa que amo e que está muito enfermo. Qual seria a minha salvação? O Senhor Deus está afirmando que Ele vai adornar você com o manto da salvação. Quando o Egito saiu, quando o povo de Deus saiu do Egito, Deus colocou para aquele povo uma coluna de fogo e uma nuvem para protegê-los. Deus não deixou aquele povo sozinho, à sua sorte. O povo obedeceu a Deus, saiu do Egito e Deus adornou o povo com o manto de salvação. 40 anos, as sandálias não se estragaram,
as roupas não carcomeram, não faltou-lhes água, comida, o que fosse necessário, Deus os manteve. Os inimigos morriam de medo, porque diziam: o Deus desse povo é tremendo. Soubemos o que aconteceu lá no Egito. Deixem-no em paz. Deixem-no em paz. Façamos hoje uma aliança com Deus. Sejamos nós hoje adornados com o Senhor. E as pessoas saberão que Deus é em nós. Quando José estava trabalhando para o seu senhorio no Egito, ele olhou para José e disse: olha, amigo, nunca prosperei tanto depois que você chegou. Quando Jacó foi para a casa do irmão de Rebeca, o irmão não queria mais soltá-lo, porque desde que você chegou, as ovelhas se multiplicaram, o rebanho cresceu muito. Onde você põe a mão, dá certo. Não quero que você vá embora. Pois pior que seja a sua adversidade, faça uma aliança com Deus. A aliança que Jacó fez com o Senhor antes de ir para a casa do seu irmão. Ele orou para Deus e disse assim: Senhor, se tu me abençoares, se tu me guardares, se tu me deres prosperidade, tu serás para mim o meu Deus. Aí Jacó não teve saída, porque tudo que Jacó queria fazer, Deus abençoou. Lá em Números tem um rapaz chamado Jabes, e ele disse: Senhor, se tu me abençoas, se tu realizas os desejos do meu coração, e a Bíblia diz: se eu vou, já vou fazer. E Deus realizou os desejos de Jabes. Deus vai realizar seus desejos, se Deus for o seu Deus de fato. No versículo 4 está dito assim: porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Essa salvação, ela alegra a Deus. Deus quer ver você salvo, quer ver você feliz, quer ver você saudável, quer ver você próspero, quer ver você governando, quer ver você cabeça e não rabo. Deus, ele se alegra com a sua vitória. Essa história de dizer que Deus nos quer ver tristes, a tristeza advém de outro fenômeno. Porque Tiago diz que o Senhor não tenta ninguém e que as nossas tentações são humanas, quando nós nos descaracterizamos de Deus. Então, como podemos alegrar a Deus? Eu elenco aqui 7 passos muito simples. O primeiro deles é o arrependimento. Eu posso lhe ajudar no arrependimento. Precisamos muito de você. Quanto de você está disponível para a igreja? Fortaleça essa congregação, os seus irmãos precisam muito de você. A omissão, o não querer participar, já deve nos motivar ao arrependimento. Quem virá no nosso socorro? Para quem Deus virá quando erguermos os olhos para os altos? Nós cantamos, nós dizemos, e se Deus vem em nosso socorro, Ele vai encontrar quem? Eu espero que Deus encontre você. Deus quer você. Você é importante para Deus. O segundo passo é ter fé. Hebreus 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Essa presença, bote na sua agenda. Você diga para mim assim: olha, pastor, a minha agenda é impossível, eu tenho muitos compromissos, como é que eu posso chegar a servir a Deus? Ponha na sua agenda e deixe Deus organizar a sua vida. Ponha Deus como é o primeiro mandamento, não só de falar, não só de dizer. Chega, a palavra diz: eu estou cansado dessa lenga-lenga, desse mimimi, dessa conversa mole,
desse povo que me adora com os lábios, mas o coração está distante de mim. Paremos com isso e digamos: Senhor, Tu és o meu Deus, não há outro Deus além de Ti. Eu quero Te adorar, Senhor, com todas as forças do meu ser. Eu quero tornar minha vida útil, meu Deus. O que eu conheço das minhas possibilidades? Nada. Tu me conheces, Tu me sondas, Tu sabes quem eu sou, Tu podes me fazer um gigante. Não me deixa morrer na mediocridade. Não me deixa morrer como inútil. Não me deixa ser apenas um número perdido em algum cadastro de pessoa física. Dai-me personalidade, Senhor. Dai-me o Teu caráter. Dai-me fazer a diferença, porque eu sei que junto contigo eu posso fazer essa diferença. O terceiro e muito importante é o temor. Esse temor que a igreja está perdendo. A pessoa tem um mandamento, não obedece. Por que vai obedecer? Não tem temor. O salmista diz assim: Senhor, eu ouço os mandamentos e eu me deleito neles. Quer dizer, o sujeito está dizendo que tem prazer nos mandamentos de Deus e que pensa neles de dia e de noite. Aí sabe o que é que o Senhor Deus dá para essa pessoa? Ele faz o seguinte: você, querido, será como árvore plantada próximo a ribeiros. Suas folhas não murcham. No tempo certo, você dará frutos. E tudo o que você fizer prosperará. Olha a promessa de nosso Senhor. Tudo o que você fizer. E eu sou testemunha dessa palavra. O Senhor não deixa que nenhum dos sonhos que nós tenhamos, que vai nos engrandecer, seja soterrados. O Senhor faz vingar todos eles. O Senhor faz mostrar o fruto de todos eles. São tantos que não podemos contar. São tantas bênçãos que não temos como contabilizá-las. Aí a pessoa não se afasta do ímpio, senta na mesa de escarnecedor, de zombador, acha-se muito cheio de poder e vai sofrer o destino do ímpio, que será como palha seca que o vento leva, não tem força nenhuma. Quantas vezes a gente não se sente pior do que palha seca, né? Palha podre, que nem o vento nos quer. Então, que nós nos libertemos desses algozes tão cruéis e sirvamos a um Deus tão bom. Que na nossa alma vem uma reflexão do menino que diz: puxa, eu fiz tanta besteira, Pai, e eu sei que lá na Tua casa, o servo mais fraquinho passa muito melhor do que eu. Eu vou voltar para Ti e vou dizer assim: oh, Pai, pequei contra o céu e contra a terra, eu não sou digno de ser chamado Teu filho. Trata-me, pois, como a um dos Teus empregados. E assim pensando, foi andando e andando, foi pensando, mas quando o Pai Celestial o viu, lançou-se-lhe ao pescoço, abraçou-o e beijou-o, deu-lhe anel para reconciliá-lo àquele ministério, roupas novas, sandálias novas, e mandou festejar, mandou matar boi cevado, e foi logo dizendo: esse meu filho estava morto e ressuscitou, estava perdido e foi encontrado. Eu não sei, meu amado, minha amada, se você está perdido ou morto. Em ambos os casos, Deus tem palavra de vitória para você. Deus quer achar você. E Deus quer dar vida a você. O quarto é a confiança. Confio em Deus. Quando o salmista diz: eu vou me dedicar a adorar o Senhor, vou dedicar um dia para Deus, eu vou deixar meus negócios, vou deixar minhas atividades, vou deixar a casa suja, vou deixar minha preguiça na cama. Amém, pessoal? O nome disso é confiança. Eu confio, Senhor, que tudo vai ficar melhor se eu te obedecer. É isso.
Quando a gente diz, não, eu não vou dedicar o domingo para Deus, eu vou arrumar alguma coisa, eu vou plantar alguma coisa, eu vou lavar alguma coisa, a gente está dizendo para Deus, Deus, eu não confio em Ti. Eu que não ajeito nem a minha vida, ouso desafiar-te e desobedecer-te. Nutra no seu coração a ideia da confiança. Pai Celestial, eu confio em Ti. Vai ter um encontro domingo, hoje é o último dia para a igreja se inscrever e dar o nome para as palestras. Amigo, prepare uma grande palestra para esse dia. Estude e dê o seu melhor para Deus. Porque com a medida com que você medir, você será medido. Do jeito que você está fazendo com Deus, Deus diz que vai fazer com você. E de Deus é tudo muito abundante. Porque Deus também quer lhe consertar, quer lhe ajeitar. O quinto é a oração. Jesus diz, vigiai e orai o tempo todo. Na palavra dele, vigiai e orai sem cessar. Ah, pastor, quer dizer que eu vou ficar na igreja, vou ficar aqui sentado, orando o dia todo? Bom, você pode fazer isso. Mas o que Cristo está pensando é que aonde você for, e aonde você estiver, com quem você estiver, você esteja sintonizado com Deus. Vou entrar numa reunião, Senhor, abençoe essa reunião. Vou começar meu trabalho, vou fazer meu texto, vou fazer meus estudos. Senhor, abre a minha mente. Já tomei 2 quilos de pó de Guaraná, já tomei 5 litros de café, mas eu sei que, sem a tua intervenção, tudo isso pode ser esquecido. E a minha motivação pode desaparecer. Porque é o Senhor quem dá o desejar e o efetuar. Só que quando a gente já está concluindo, terminando, tendo a vitória, a gente diz, eu venci. Não teve ajuda nem da sua mãe, não é? Nem do seu pai, nem o professor que lhe ajudou, só você que venceu. Aprenda a dividir sua vitória, principalmente com Deus. O sexto aspecto é a humildade. A humildade de servir. Existe a falsa humildade, que é aquela que diz, não vou porque a igreja tem muita gente, vocês são muito bons, aqui só já tem grandes oradores, grandes pregadores, já tem grandes músicos, não vou nem ajudar não. Amigo, quando você faz algo para a igreja, você não está fazendo para homens, você está fazendo para Deus. Quando você deixa de fazer algo, você não está deixando de fazer algo para homens e mulheres. Você está dizendo para Deus que não vai fazer nada para Ele. Por isso que é tão importante que nós arregacemos as nossas mangas do Espírito, que nós possamos assim abrir nossos olhos, nos encher, nos inflar de coragem e dizer, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, meu Deus. Faz em mim segundo a tua palavra. E a sétima palavra que tenho para dizer sobre o versículo 4 chama-se consagração. A igreja começou um processo de consagração. Primeiro processo, consagrar o altar. Esse altar tem que ser para nós como era o altar de Abraão. Como era o altar de Abraão? Abraão tinha uma vitória, Abraão recebeu a provisão de Deus, ao invés do filho, ele juntou umas pedras, nada, absolutamente nada de maravilhoso, pedras que estavam no caminho, alguns gravetos, acendeu a fogueira, fez a imolação e dedicou, consagrou aquele altar a Deus. Nós estamos consagrando esse altar a Deus.
Aí você pense, quero consagrar a minha célula a Deus. Coloca os seus fiéis ali num círculo para você orar e dizer, oh meu Deus, eu consagro, eu oro, eu clamo por essas vidas. Põe a sua família dentro desse círculo. Senhor, eu quero orar pelos meus filhos, eu quero orar pelos meus pais, que não morram sem conhecerem a Tua palavra, Senhor. Que não seja por minha omissão. Os filhos em casa, amorosos uns com os outros e amorosos com seus pais. Chega de discussão, de brigas, de confusão. Consagrem-se. Sejam ajudadores da mamãe, sejam colaboradores do papai. Agarrem-se aos seus pais. Só sabe o valor de um pai quando alguém perde. Só sabe o valor de uma mãe quando não se pode mais chamar alguém de mamãe. E a hora de amar é agora. A hora de fazer a coisa certa é agora. São 10 mandamentos. Só existe um mandamento que dá longevidade. É o único mandamento que tem uma recompensa dentro dele mesmo. É o 5º mandamento, que manda honrar a sua família, honrar os seus pais. Quem assim o faz, terá longevidade. Está na hora de crescer. Está na hora de ajudar. Está na hora de dizer, mãezinha, eu quero cozinhar pela senhora. Mãezinha, me dê seus pés, quero dar uma massagem neles. Painho, vinha cá, eu não quero ser dispendioso mais para o senhor, não quero mais ser exagerado, eu compreendo a situação e eu vou cuidar do senhor. Venha cá que eu vou dar uns cafunés. Dê um abraço grande no seu pai. Deixe de ser arrogante, deixe de pensar só em você. Pense no seu velho, pense na sua mãe, pense na sua família. Eles estão precisando do amor de vocês, estão precisando da oração de vocês. Muitos estão quase na peinha de nada, mas engolem tudo calado para que você viva no seu suposto sonho, na sua suposta realidade. Então, hoje, a partir de hoje, volte para os seus lares, consagrando. Seu pai é o sacerdote da sua casa. A sua mãe é a pastora da casa. Eles representam Deus na família. Consagrar um lar é assim. Consagrar um namoro. Ver se eu não estou enganando a moça. Ver se eu não estou enganando o moço. Se eu não estou mentindo. Se eu não estou entristecendo. Consagrar é chegar na igreja e cuidar da igreja. Cuidar do seu cantinho, cuidar dos seus irmãos. E a promessa de Deus para você, querida, é tremenda. A longevidade, com consciência, sóbrio, envelhecer com saúde, é essa a promessa de Deus. Mas eu não quero terminar dizendo apenas isto. Eu quero lhe dizer que aquela pessoa que se consagra a Deus vai abraçar os versículos 6, 7, 8 e 9. Veja, aparentemente os crentes, os adoradores, é um bocado de gentinha cantando e louvando o nome de Deus. Mas quando você faz isso, olha o que Deus afirma que vai acontecer. Ele diz, nos seus lábios estejam, versículo 6, os altos louvores de Deus, nas suas mãos a espada de 2 gumes. A espada de 2 gumes, a palavra de Deus, para torná-la realidade. Olha o que ele diz no versículo 7. Para exercer vingança entre as nações e castigo entre os povos. Você vai dizer, olha, essa nação vai se render aos seus malfeitos.
com poder e com autoridade, sem usar espada, sem usar canhões, sem usar metralhadoras, e o Senhor Deus vai agir em seu nome, e você vai ver o salmo que eu estou lendo para você se concretizando, porque esse ato profético também veio dessa igreja. E no versículo 8, olha o que ele diz aqui: para meter os seus reis em cadeias. Nós já vimos na história do Brasil Império ao Brasil da República, tantas pessoas do alto comando estarem presas, estarem em cadeias, e os seus nobres em grilhões de ferro. Quantos não estão aí já presos e quantos não estão à mercê dessas prisões? O que foi que nós fizemos? Qual foi o tiro que foi dado nessa direção? Nenhum. Não me lembro. Qual foi a revolução armada que houve? Nenhuma. E Deus acolheu o ato profético e Deus está realizando isso porque está escrito na sua palavra. Para executar contra eles a sentença escrita, e que será honra para todos os seus santos. Aleluias. Por quê? Porque Deus trata o poder com a oração. Porque você vai observar, meu amado, lá no capítulo 6 de Efésios, a construção desse poder. E eu quero dizer para você, tudo o que eu acabei de dizer agora é dito na palavra de Deus, na boca de Paulo, centenas de anos depois que foi dito lá pelo salmista. Filhos, versículo 1, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. É o primeiro e único mandamento com promessa. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Aí você caminha aqui para o verso 10, 11 e 12. Diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Sabe o que é que acontece, irmãos? Deus tem um grande poder para derramar sobre a igreja. Mas as mãos dos igrejeiros estão cruzadas, não estão abertas para receber as bênçãos. Ninguém pode mensurar o poder de Deus. Embora a gente leia, embora a gente testifique aqui na igreja, quanta coisa que Deus já fez, mas logo a gente acha aquilo comum, acha aquilo que não tinha nenhuma grandeza em si mesmo, logo a gente esquece e voltamos a sermos como crianças brincando nas praças. Revesti-vos, versículo 11, de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O que é que Paulo está dizendo? A mesma coisa que o Salmo 149, a mesma coisa que aconteceu com todos os profetas. Os profetas anunciavam e acontecia como eles tinham anunciado, porque a luta é espiritual. O que você tem que experimentar, até para que você possa fazer uma avaliação pessoal, é ter intimidade com Deus e profetizar sobre a sua vida. Quando foi que você profetizou acerca da sua vida? Aonde eu quero chegar em julho desse ano?
Qual é o meu nível de espiritualidade? E quanto desse nível eu quero elevar? Há uma figura dizendo o poder da mente, todo mundo corre atrás do poder da mente. Depois o poder da atração, todo mundo corre atrás do poder da atração. Depois vem a história da PNL, todo mundo vai atrás da PNL. Agora é coaching, todo mundo vai atrás do coaching. Agora é foco, todo mundo vai atrás do foco. Se qualquer um desses respondesse às necessidades das pessoas, teríamos ficado lá com a PNL, teríamos ficado lá com a autoajuda, teríamos ficado lá com o coaching, teríamos ficado lá com a lei do universo, a lei da atração. Acontece que essas leis até existem, mas o autor da lei está muito acima delas. Esse autor é Deus. E o que é que Deus quer de nós? O que é que Deus espera de nós? Deus espera que nós busquemos esse poder, enchemos os nossos cofres com essa riqueza. E como é que a gente abre o banco desse poder e abre o cofre da nossa residência, do nosso coração? Através da oração. Quanto mais você ora, quanto mais você busca a palavra de Deus com inteligência, com sabedoria, mais você vai enchendo e enchendo o seu coração. E você vai manifestando o poder de Deus na sua vida. E você não vai passar 2016 como sendo aquele ano que passou em nossa vida e que nós não tenhamos alcançado nenhum tipo de resultado. 2016 será o ano da mudança e da transformação. E para você, meu amado, que ainda acha, por exemplo, não, pastor, eu acho que eu não tenho essa capacidade, não tenho esse dom, não tenho essa força. Eu quero trazer a lembrança aqui duas pessoas, chamada Bezalel e Aholiabe. Do nada surgem essas duas pessoas no livro de Êxodos, capítulo 35, versos 30 a 31. Olha o que é que diz assim, olha que coisa linda. Tome posse, meu irmão. Diz assim: disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou pelo nome de Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício. O Espírito de Deus pegou um sujeito que você dizia, veio do Egito, veio do nada, está no meio do tempo, 30 anos marchando no meio do sol, e o nome desse homem entra nas Escrituras para dizer que Deus, o Espírito de Deus, o chamou do meio da malhada, chama você nessa noite para derramar sobre você. E não é uma gota, não é um litro. A Bíblia diz, o encheu de habilidades, inteligência, em conhecimento, em tudo. Você acha que o conhecimento está em Lyon, na França? Está em Harvard? O conhecimento está em Deus. A inteligência está em Deus. Deus sabe tudo o que se precisa saber. Deus sabe a resposta para a sua vida. O que fazer para dar certo. E você sabe o que tem que fazer para agradar a Deus. Você faz isso, você entra num caminho de Deus e Deus abre as suas veredas. Lhe dá vida. Jovens tristes, acabrunhados,
depressivos, não são capazes de dar um sorriso, e Deus entra enchendo aquele coração de um novo vigor, de uma nova alma, de um novo sentimento, de uma nova percepção. Ele diz: você nasceu foi para vencer, não é bucha de canhão. Ele te dá inteligência, conhecimento. Diz assim: encheu, diga enche-me, diga enche-me, Senhor, enche-me, Senhor, de habilidades, de inteligências e de conhecimento. Aí ele fala um pouquinho mais na frente e diz no versículo 34, também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem. Você está cheio de Deus, você vai ensinar o outro a ficar cheio de Deus. Você sabe o caminho das pedras, vai ensinar o outro o caminho das pedras. Porque é assim que Deus faz no coração que Ele tocou. A ele e a Oliabe, filho de Azimazaque, da tribo de Dan. Bezalei, ensinando a Oliabe. Você sabe alguma coisa? Você aprendeu alguma coisa? Tu tens a obrigação de ensinar para o irmão. Aprendeu a dançar? Tens a obrigação de ensinar. Aprendestes a pregar? Tens a obrigação de ensinar a pregar. Sabe quem vai pagar teu salário? E ele é justo e é rico. Ele é justo e é biliardário. Quantos creem nisso? Então, amigo, está procurando emprego? Eis é um para ti. Eu nunca, depois que eu conheci a Deus, fiquei desempregado. Preenchi meus tempos pregando, ganhando o quê? A pé mesmo, sem ganhar nada. Aí o Senhor foi somando tudo aquilo e me premiou. Louvado seja o meu bom Deus, meu Pai. Meu Pai. Diga meu Pai, meu bom Deus. Como é gostoso quando um filho diz para o pai: papai, eu vou lhe obedecer. Como é triste o filho cheio de malandragem, cheio de piadinha, cheio de conversa. Espera aí que eu vou bem ali, você quer, ppp, e não obedece, o pai fica preocupado. Aí diz: não, chego lá no meu velho, dou um beijo na careca dele, dou um sorriso e somebody love. Mas não se tira do coração aquela apreensão, aquele medo. Pense milhões de vezes antes de dar um drible no seu pai e na sua mãe. Porque se somos incapazes de obedecer e de amar quem vemos, como amaremos e obedeceremos a quem não vemos? Quando o meu amigo Bezalel e Aloilabe, que aprendeu de Bezalel, foi o que Deus fez? Deus encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, a do bordador, em estofa azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino, de tecelão, toda sorte de obra, e elaborar todo tipo de arquitetura. Deus fez e Deus faz. Amém? Louvado seja Deus, que nos reúne no amor de Cristo. Quero pedir a você para que nós façamos agora uma oração em Deus. Fique sentado mesmo. Procure ficar confortável. Feche os seus olhos. Procure respirar profundamente.
Vamos fazer aqui 2 minutos. Tenha domínio sobre o seu corpo. Tenha obediência. Gustavo, fecha os olhos. Dona Estefânia. Quero pedir a você para não se mover, não se mexer, porque você pode atrapalhar outra pessoa que está buscando algo muito importante nessa noite, e só Deus é quem sabe o que você precisa. Para receber as bênçãos de Deus, o salmista diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquiete-se, aquiete suas mãos, aquiete a sua respiração. Procure sentir o ar penetrando em seus pulmões, levando a você vida. Procure sentir o ar saindo, e em saindo, determine que saia de você todas as preocupações, todas as angústias, todos os medos. Senhor nosso Deus, nós estamos na Tua presença, ó Pai, mais uma vez, para Te agradecer, Senhor. E clamamos a Ti, ó Deus, para que derrameis sobre a Tua igreja as Tuas promessas de consolo, Senhor, promessas de esperança. Quando da 10ª praga e os primogênitos dos algozes estavam prometidos por Deus, o Senhor também fez uma promessa para o seu povo. A casa que nos seus umbrais tivesse o sangue do Cordeiro, nenhum mal lhes afligiria. O povo de Deus estava no mesmo lugar, no mesmo país. As pragas que vieram, que destruíram os rebanhos, que destruíram as colheitas, de jeito nenhum chamuscou os rebanhos e as colheitas do povo de Deus. Apressaram-se e ungiram os seus umbrais com o sangue do Cordeiro. Naquela noite, naquela madrugada, os que não creram, os que não acreditaram, os que zombaram de Deus, viram os seus tesouros sumirem entre os seus dedos. Mas pela manhã, o povo de Deus estava intacto, abençoado. E aquele povo que tanto havia maltratado os servos de Deus, deram dos seus tesouros, do seu ouro, da sua prata, dos seus diamantes, deram todas as suas riquezas, os seus rebanhos, de tal maneira que o povo de Deus, obediente ao Senhor, foi libertado e ainda carregou os despojos. Nós também profetizamos, ó Pai querido, nós recebemos a Tua graça sobre nós,
E de fato reconhecemos que aqueles que não te servem, ó Deus, aqueles que abjetam, aqueles que não te toleram, Senhor, aqueles que não são simpáticos à tua obra, as profecias que eles próprios dizem de si irão acontecer. Mas há promessas para o teu povo. O profeta Isaías diz assim: porventura, dentro em pouco, não se converterá a sua vida em pomar, e o pomar não crescerá tanto que será tido como bosque? Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro de Deus, e os cegos, livres já da escuridão e das trevas, também verão. Os mansos terão grande alegria, muito regozijo no seio do Senhor. E os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel, pois o tirano é reduzido a nada, o escarnecedor já não existe, e já se acham eliminados todos os que cogitam da iniquidade. Esses que condenaram o povo de Deus, estes que põem armadilhas, que os surpreende à porta, e os que sem motivo negam ao justo o seu direito. Portanto, acerca da casa de Jacó, assim diz o Senhor que remiu a Abraão: Jacó não será mais envergonhado, nem o seu rosto ficará empalidecido. Mas quando ele e seus filhos virem a obra das minhas mãos no meio deles, santificarão o meu nome. Sim, santificarão o Santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. E mesmo aqueles que erram de espírito virão a ter entendimento. E os que murmuravam hão agora de aceitar a instrução, porque o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, está no nosso meio. Ó Pai querido, Pai de todas as horas, abençoai a tua igreja, Senhor. Abençoai cada um que veio. Ó Espírito Santo, toca-lhes o coração, Senhor. O pedido de Jesus está firme aqui. Vem, segue-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Ó Deus amado de todo o poder, abençoa, meu Deus, os jovens, abençoa os adultos, cura, meu Pai, as enfermidades do corpo, da alma e da mente. Sopra, Senhor, de forma redobrada o teu Espírito, porque esse restinho de Jacó, esse povinho de Jacó, essa parte desprezada, Senhor,
Estes te amam, te adoram e confirmam que tu, Deus, só tu és Deus, e que não há outro Deus nem nos céus e nem na terra. Tu fazes os milagres, tu dás ao incauto conhecimento, inteligência, capacidade. Abençoa, meu Deus, e dá a cada um e a todos o teu livramento. Abençoa, meu Pai, as doações que são feitas por meio das ofertas, para o sustento dessa igreja, para a provisão das nossas despensas, para a sustentação dos teus servos. Fazei multiplicar, Senhor. E igualmente faça multiplicar, meu Deus, a prosperidade, a ordem de 1 para 100, porque agrada a Ti, Senhor, que Teus filhos estejam bem, com saúde e prósperos. Concede-lhes, ó Deus, a obediência e o temor, para que em tudo sejam mais que vencedores, em nome de Jesus. Diga amém, Senhor. Eu te recebo e coloco a minha vida, tudo o que eu sou, tudo o que eu tenho, em tuas mãos. Nessa paz, nessa certeza, saudemos-nos uns aos outros em Cristo e tenhamos todos os compromissos que o Senhor toca no seu coração. Amém.